Mulher Shine, seja bem-vinda a mais um programa nosso, meu, seu, para conversarmos sobre aquilo que é tão importante para nós. E o tema de hoje, ele arde no meu coração. A pergunta é: como orar? Como orar, gente? Às vezes a gente tem tantas dúvidas. Será que o Senhor está escutando? Será que eu estou orando do jeito certo? E para falar sobre mulher e uma vida de oração, é claro que está aqui comigo a queridíssima pastora Lídia Ferreira. Pastora, muito obrigada por estar aqui com a gente. É claro que esse tema tinha que ter você, né, pastora, líder da nossa intercessão aqui na Lagoinha Matriz. E, enfim, eu queria começar fazendo essa pergunta, né, para você. Como você ora, pastora? Sua vida lá, no dia a dia. Como é que é a sua vida de oração? Obrigada pelo convite. Olha, quando eu ouvi, eu falei, olha, é a minha vida mesmo, né? E isso é porque eu nasci num lar evangélico e aprendi com meus pais. Então, assim, eu me lembro da minha mãe contando experiências assim, sobrenaturais, eu achava o máximo, né? E eu aprendi e fui estimulada, né? Na intercessão, depois eu tive esse app, mas eu me lembro dela falar, por exemplo, quando eu era pequenininha, eu falei assim, mãe, eu quero um pai, e a gente orar, porque ela casou de novo, né? Então, nas pequenas coisas, desde pequenininha, eu creio que eu fui forjada. Ela conta que meu pai era um homem de oração e o meu paizinho, o meu segundo paizinho também. Então, eu fui forjada nesse ambiente. Num ambiente de oração. As pessoas, às vezes, colocam muito misticismo na oração, né? Como se para orar tivesse um jeito certo, palavras corretas, né? E orar nada mais é do que falar, né? Conversar com o Pai. Né? Quer falar um pouquinho sobre isso, sobre esse formato da oração? Ô Isa, por ver essa dificuldade das pessoas, eu ministro na escola, né? Então eu falei, eu vou te dar uma dica. Coloca uma cadeira de frente e você não crê que Deus existe, que ele é uma pessoa? Sim. Então eu tenho cada retorno dessa experiência, porque as pessoas falam assim, nossa, foi muito difícil. Só que às vezes não é difícil você falar dos seus problemas para sua melhor amiga, Sim. né? E, na verdade, Jesus quer ser o nosso melhor amigo. Agora, se você tem muita dificuldade, a Bíblia fala lá em Romanos 8, 26, que o Espírito Santo nos ajuda. Pede ajuda. Espírito Santo, me ensina como eu devo orar. E Ele ensina. E aí você está falando, então, como orar, né? Até o próprio Deus nos ensina a orar. Agora, pelo que orar? Tem alguma coisa que a gente não deve orar? Não, isso aqui não tem cabimento você orar. Né? Pelo que orar? Por tudo. Tem um texto lá em Efésios que eu gosto muito, e ele fala assim que a gente deve falar sobre tudo e sobre todos com Deus. E assim, eu posso te falar, eu pergunto para Deus, o que eu devo fazer de lanche hoje na minha casa? Porque Deus quer ter intimidade com a gente. E quando você tem intimidade com uma pessoa, você não conta tudo para ela? Verdade. Então assim, parece bobeira, mas que roupa que eu devo usar? O que o senhor acha que fica melhor? Sim. Imagina ele participando disso tudo, né? Com certeza. E eu já tive boas respostas. Quando eu pedi a comida, meu marido lambeu trouxe, a panela. Né? Gente, eu acho que essa aí eu vou pegar para mim, viu? E assim, existe muito essa conversa, né? Ah, mas para orar, você fecha a porta do teu quarto, você entra lá. Não, olha, eu oro o dia inteiro, né? Às vezes até uma religiosidade mesmo, de achar que existe uma única forma de se orar, né? Eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso, porque a grande verdade, né, Lídia, é orar em todo tempo, né? Mas tem uma ressalva, Isa. Eu oro no banheiro, eu oro na cozinha, mas, por exemplo, é igual a gente estar aqui frente a frente. Existe um momento que não tem que mistificar um lugar. Sim. Eu tenho o meu colo do Pai, que eu gosto demais, e eu preciso fazer isso quando o meu marido está dormindo, porque se você não consegue orar e focar em Deus com seus filhos em volta de você... com certeza. Eu até brinco assim, né? Você não pode olhar para o celular enquanto você está dirigindo. Então, é como se você realmente tivesse aquele encontro aquele momento no exclusivo, secreto, né, com Deus. Não necessariamente tem que fechar a porta, mas é aquele lugar
onde é só você e o Senhor, onde você se conecta com Ele e onde nada te distrai. Sim. Eu acho que esse momento ele é importante. Sim. Porque é um momento, porque se a gente está no trânsito, está fazendo alguma coisa, outras coisas podem nos distrair. Mas oração não adianta você só ficar falando, Deus também quer falar. Então, esse tempo secreto, olha, o Mateus 6 fala isso. Entra no teu quarto e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Eu substituo esse recompensar, ele te libertará, ele te instruirá, ele te consolará, ele também vai te responder de alguma forma. Uma forma de você trazer a sua vida de oração, ter uma vida de oração, de você trazer oração para dentro da sua vida, é você orar em todo o tempo. E isso não exclui, é o que a Lídia está falando, isso não exclui, né, a qualidade da oração naquele momento a sós, né? Sim. É como qualquer conversa. Eu converso com meu marido de qualquer jeito, em qualquer hora, quando existe uma necessidade, mas existe aquele momento para que se crie também intimidade e relacionamento, porque a oração não é só um fast food, né, Lídia? Não. Que eu vou ficar orando para que Deus simplesmente me responda e realize as minhas necessidades. Mas a oração, ela vai gerar também intimidade, né? Diálogo, um lugar de conhecimento. E aí a importância disso, né? Eu falo que eu hoje, com 4 crianças, eu tenho uma dificuldade grande de encontrar esse momento, né? Mas eu também encontrei uma forma para que eu não viva só de um jeito. Por exemplo, não, eu só vou orar quando eu tiver o meu tempo a sós. O meu tempo a sós é muito difícil, às vezes eu não tenho tempo a sós, eu comigo mesmo, né? Então, e eu também, e aí acaba nunca fazendo. Mas eu vou dar eu acho que eu tenho uma suspeita. Então, quando você deixa as crianças na escola, o trajeto que você está sozinha, eu tenho certeza que você fala muita coisa. Falo, mas o momento, sabe qual é o momento que eu mais oro? É quando eu tomo banho. Porque eu tô sozinha mesmo. Sim. A não ser quando chega um lá que é sempre, menino sempre gosta de entrar no banheiro quando a gente tá, né? Mas eu amo orar ali enquanto eu estou no banheiro, tomando meu banho. E eu gosto muito também de manhã, antes deles acordarem. Como que a coisa muda, né? Antes, quando eu era mais jovem, solteira, eu orava muito de noite. Chegava em casa, e aí eu ia ter meu devocional sem pressa, né? Hoje, se eu deixar para orar à noite, gente, eu durmo abençoando Deus, né? Eu falo, Deus, eu te abençoo. Então, eu tenho essa preferência de orar de manhã. Mas você encontrar isso, né? Não deixar de fazer, porque você, às vezes, o seu tempo é muito corrido, mas você também não ir para o outro lugar, né? De você só ter momento com Deus, assim, no coletivo, mas você não ter esse momento a sós, né? Luísa, eu tive uma experiência inesquecível. Eu sofri um acidente, uma moto me ultrapassou e sabe aqueles relances onde eu vi o motoqueiro dando um mortal na minha frente. Meu Deus, que susto. A palavra não conseguiu sair da minha boca, mas no meu espírito eu só falei assim, Senhor, não deixe que esse homem morra. Eu fiquei muito impactada com isso. A moto teve perda total, ele não teve um arranhão. Uau. Teve, o carro amassou, né? Então, assim, é exatamente para quebrar esse formato, assim, às vezes você vai estar num lugar. A gente que atende pessoas no gabinete, tem hora que você não pode falar, mas você vai orar na mente, pedindo sabedoria para não dar um conselho, né, humano, mas pedir a sabedoria do Senhor naquela hora. Então, assim, graças a Deus, é multiforme. Sim, né? É nunca deixar de orar, né? Sim. Agora, qual que é a diferença da oração e da intercessão? E tem diferença? Tem. Na escola eu falo que oração é namoro e intercessão é casamento. Olha aí. Quando a gente namorava, despedia e ia embora, né? Mas vou dar um exemplo. Por exemplo, quando você ora, você pede a bênção do Senhor por algo, né? Então eu vou orar por você agora. Senhor, abençoa a Isa, dá ela sabedoria e graça. Isso é uma oração e a gente sabe falar muitas palavras bonitas. Mas quando eu vou interceder por você, eu vou perguntar para Deus como eu devo orar por você. E aí o Espírito Santo vai me levar a orar o que realmente é necessário. Orar por você. Então, como, né, eu devo orar pelo meu marido, como eu devo orar pelos meus filhos, como eu devo orar para gerar alguma coisa, né? Como eu devo orar por problemas, né? Porque
a Bíblia fala que a gente não sabe orar como convém. É o Espírito que geme em nós com gemidos inexprimíveis. Sim. Então, intercessão para mim é quando você vai mais profundo. Quando Deus te leva no nível mais profundo, até mesmo para trazer a revelação, trazer respostas, né? A oração é para todos, a intercessão também? Para todos. A oração é para todos, todos precisam orar. Sim. E a intercessão também, todos devem interceder? Eu creio que é um chamado daquele assim, todo mundo que faz intercessão é porque vai acumulando resposta, sabe? Porque você ora, Deus responde. Eu brinco na escola que para mim a intercessão é como se fosse assim, todo mundo serve exército. Aí chega num ponto que o cara fala assim, eu vou ter o certificado de reservista e não quero mais. A intercessão é para quem quer seguir carreira. Para quem e aí você vai ver que há níveis. Eu conheço, por exemplo, intercessores de nações, a gente conhece pessoas... Chamados específicos para interceder por causas específicas. Exato. Então eu creio que é essa pessoa que quer aprofundar um nível de intimidade com o Senhor. Sim. Agora, pode ser para todos, basta você escolher. Você querer, né? Exatamente. Você se colocar nesse lugar. Sim. E quando a gente ora e tem essa sensação de Deus estar em silêncio, que Ele não responde, ou não responde como a gente imagina, né? Como é que faz, Lídia, com o silêncio de Deus? Você sabe que eu pensei nessa pergunta pensando em Noé. Né? Imagina Noé receber uma palavra de Deus e para ele tinha que construir uma arca. A Bíblia fala que durante 100 anos ele construiu, mas a Bíblia não fala que Deus interviu nesses 100 anos. É forte isso aí, hein, gente? Pega aqui. Então eu fico pensando assim, tem hora que a gente é muito ansioso, né? Aí a gente fica querendo, me dar uma prova. Sim. Eu penso que Deus fala assim, eu já falei o que é para fazer. Maravilha. Né? E outra coisa, muito do que Ele fala está aqui na palavra. Sim. Então Ele não vai ficar falando toda hora. E eu creio que até o silêncio dele é curativo para nós, né? Para que a gente exerça a nossa confiança nele. Agora, é esse outro lado também, né? De que às vezes Deus até está falando, mas você não quer ouvir, né? Deus já falou, termina. Ou Deus já falou, sai desse lugar, sai. E você tá... Quer manipular, não, peraí, eu acho né? que Deus não falou bem isso, né? Aí abre a Bíblia e, ó, não sei, deixa eu ver de novo. Né? Então, essa dificuldade, às vezes, da gente ouvir Deus também, né, Lídia? Eu sempre falo, para mim, que eu aprendi que o sim e o não de Deus, para mim, tem que ser a mesma coisa. Só que muitas vezes a gente ora querendo só o sim. E aí querer só o sim é imaturidade. Sim. Porque se eu entender um não de Deus como algo positivo para mim, eu vou entender que a vontade dele para mim é boa, é perfeita e agradável. Sim. E dentro ainda disso, né, de ouvir Deus, não ouvir Deus, entender o que Deus fala para nós, essa questão da fé dentro da oração, né? Você ter um coração de fé inclinado naquilo que você diz. Às vezes, né, acontece comigo, com você, de pessoas falarem assim, pastor, eu preciso que você ore por mim, né? Achando que algumas coisas específicas que você está pedindo ou que você deseja, Deus só vai responder se outra pessoa orar. Porque a outra pessoa tem mais fé, ou sei lá, né? Está mais pertinho de Deus. Como é que é isso? Como desenvolver esse lugar de segurança, né? De confiança, de que Deus está ouvindo a sua oração, né? E não precisa ser sempre um terceiro orando por você. Eu creio que a oração é até um ato de humildade, né? E a Bíblia fala, eu gosto muito da palavra porque ela nos ensina, né? Mateus 7,7 fala, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e a porta vai se abrir. E então eu sou filha. Então, uma das coisas que eu posso pedir, tem um homem que encontra com Jesus, ele fala, inclusive assim, me ajuda na minha incredulidade. É isso. A oração é realmente um desnudar da nossa alma. Eu não consigo. Eu já orei assim, Senhor, eu preciso te obedecer nessa área. Eu não estou conseguindo, só me ajuda. Então, é ter esse nível de entrega e de abrir o coração. Sim. Porque ele está vendo, ele sabe.
A oração não é para Deus, a oração trabalha o nosso Deus coração. já sabe, né? A gente falar a gente realmente, né, esse tipo de oração, né, não a oração de comunhão com o Pai, de que você está ali abrindo seu coração para Ele, né? Deus já sabe é o que você está falando. A gente, às vezes, que não demonstra a nossa confiança em Deus. Então, quando a gente ora, a gente está realmente colocando nele, né? E aí, muitas pessoas misturado com isso, né? Eu acho que eu não tenho fé suficiente na oração. Eu tenho medo do que eu orar, Deus não vai concretizar, né? E aí, às vezes, entra uma outra palavrinha junto com isso aí, que são o profetizar, né? E aí, qual é a diferença disso, então? Eu entendi o que é orar, entendi o que é interceder. E o que é o profetizar? Por exemplo, a nossa família é um alvo de oração. E muitas vezes tem pessoas que oram anos a fio, né? Então, o que é orar? Eu oro pela minha família, mas eu me apropriar do que a Bíblia diz, está escrito que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, eu me aproprio dessa palavra e eu declaro que eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Amém. Isso é profetizar, porque eu estou profetizando a palavra de Deus, que é a vontade de Deus. Sim. Né? Porque a gente confunde que profetizar é isso que te digo. Isso não é profetizar. Né? Profetizar é falar o que Deus falou. E não tem nada melhor do que falar o que está escrito. Que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. E é vontade de Deus que todos os homens se convertam. E mais ainda a nossa família. Sim. Então, quando eu tomo posse dessa palavra, Senhor, eu oro assim, eu não sei quando, eu não sei como, mas uma coisa eu sei, Senhor. Eu peço para Ele, deixa eu ver, deixa eu desfrutar disso. Mas eu oro para que os joelhos dos meus filhos se dobre, a vida, né? E a língua deles confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Sim. Na Bíblia, tem alguma história ali de oração que marca a sua vida, assim? Ana. Ana? Ana, para mim, inclusive, eu falei assim, Ana, ela não pediu para ter um filho, ela pediu para ser mãe. Porque se ela quisesse Samuel, ela não ia falar assim, ela não ia falar Entendi que a entregar. diferença. Muito forte isso também. Nossa, isso marcou tanto. Ela falou assim, Deus, dá-me um filho e eu vou te devolver. Sim. E eu creio que Deus viu o coração dela, porque você imagina você entregar o Luca? Meu sonho é ter mãe, ser mãe e ter filho, né? Isso. E aí Deus concede você entregar, né? E a Bíblia diz que pelo fato dela fazer isso, Deus deu mais filhos para ela. Então, isso para mim é muito forte, porque ela não podia, ela gemeu, ela foi criticada, né, por orar, mas Deus ouviu. Não só em Samuel, e cumpriu um grande propósito na vida de Samuel, mas também deu ela a alegria de ter mais filhos. Por que você acha que as pessoas têm tanta dificuldade de viver uma vida de oração, Lídia? Por causa de prioridades. Eu creio que a gente tem muitas distrações. Então, assim, a Bíblia fala claramente, se eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, se eu entendo que Deus é a fonte, que nele eu tenho sabedoria, nele eu tenho instrução, né? Eu preciso buscar nele em primeiro lugar e as demais coisas mesmo serão acrescentadas. E aí lá no Salmo 20 ainda fala assim, a bondade e a misericórdia vai te seguir. A gente fica correndo atrás das coisas e fica querendo que Deus abençoe os nossos desejos. Mas na verdade a gente tem que inverter, buscar a Deus. E Ele vai até nos surpreender com coisas que às vezes a gente nem pediu. Sim. Eu creio nisso também. Eu creio que uma mulher que entende, né, o que Deus pode fazer através da oração é uma mulher que não negocia o seu tempo de oração. Não só o seu tempo de oração, mas a oração como uma prioridade na sua vida. De realmente tudo que você for fazer, você colocar diante do Senhor. A oração nessa conversa de diálogo, né? De dizer o que está no teu coração, mas também de ouvir, para que Deus te direcione a viver. Isso, de fato, ser uma prioridade para te conduzir, porque eu quero que Deus seja Deus na minha vida, mas eu não pergunto para Ele o que Ele quer que eu faça. Então, não tem conexão isso. E oração é igual encher um copo. Né? A Bíblia fala que as orações dos santos são taças que são cheias, né?
E não é só conversa. Vai ter momento que você vai ser direcionado, eu vou adorar por isso, não vou ficar mais pedindo. Eu vou começar a agradecer em fé, né? Você agradecer falou em fé. em fé, Senhor, eu não sei quando, mas eu já te agradeço, porque o Senhor já abençoou, né? E eu creio que o maior desafio também, Isa, é que quando a gente ora, os nossos olhos são abertos. Então, a gente sabe que o inimigo da nossa alma não quer que os nossos olhos sejam abertos. Sim, porque né? a gente não vê só com os olhos naturais, Exatamente. né? A gente enxerga com os olhos de Deus. Lídia, sem misticismo nenhum, às vezes eu me sinto impulsionada, eu estou orando, eu me sinto impulsionada a colocar a mão. Às vezes eu estou orando, eu me sinto impulsionada a levantar, pegar a roupa de um filho. Tem muitas pessoas, né, assim, às vezes olhar, ver uma fotinha de orar. É errado fazer isso? Não, é certo? já calcei o chinelo do meu marido. Para orar ali por ele? Não é, não. Sabe por que não é? A Bíblia fala, a tua fé te salvou. Então, fé não é uma... Você tem uma... Não se compara, né? Eu tenho fé que se eu orar aqui nesse retrato, eu estou aqui desenvolvendo... Não é pelo retrato, não, é pela fé. É pela fé. Daquilo que faz sentido para você naquele momento. Exatamente. Né? Quantas vezes eu faço atos proféticos comigo assim? Eu estou me sentindo presa em alguma coisa, eu levanto, falo, eu saio desse lugar em nome de Jesus. É por fé. Por fé. Não estou naquele, né? Eu particularmente, assim, eu sou da área da dança, né? Então, Deus sempre me usou muito através dessa linguagem corporal. E eu vejo o quanto me facilita algumas coisas que eu estou orando, e às vezes até isso, um pouco dessa falta de fé, né? Mas eu estou orando, então às vezes um movimento meu é como se trouxesse assim, objetivasse, né? Trouxesse uma materialização para aquilo que eu estou falando. Estou orando para Deus me dar força, mas estou deitado na cama. Não, peraí, vou orar para Deus me dar força. Aí eu levanto, né? Estou orando pelo meu filho, então eu vou ali e ponho a mão. Então essa questão mesmo de você não só orar, mas de você agir também de acordo com aquilo que você está orando. Sim. E aí eu queria perguntar para você sobre essa questão também do ungir, né? Biblicamente, como é que é o ungir? Eu creio que é um ato de fé também, né? Lá em Tiago fala, né, da unção aos enfermos, Sim. né? Que a unção ela vai trazer cura para os enfermos. Então é uma forma da gente crer, né? Que através daquela unção ali, aquela pessoa vai ser curada. Entendendo que esse óleo vai se remeter, né? Deus não precisa dele, mas da mesma forma como nós às vezes precisamos ver, né? Esse próprio óleo do Senhor. Eu me lembro de quando os reis, né? Eles eram escolhidos, né? Ali eles eram ungidos, né? Com óleo. Não era o óleo que estava fazendo ele ser rei, né? Eram as palavras ali dos profetas, daqueles que estavam escolhendo de acordo com uma direção de Deus. Mas o óleo, ele era um símbolo, igual tem um símbolo da aliança, né? A aliança não é o meu casamento, mas ela é um símbolo que marca aquele momento, né? Sim. Então vamos para o nosso momento final, gente. Olha só, é tão rapidinho, né, Lídia? Esse momento, eu sempre escolho alguma coisa aqui para você fazer uma relação com o nosso tema, que é oração, tá? Então hoje eu vou escolher, deixa eu pensar aqui, uma mesa, essa mesa. Então, mesa e oração, tem conexão? Tem. Coloque na mesa todos os seus problemas. Eu me lembro que Deus falou comigo assim, ore por 7 áreas na sua vida. Então, ponha os seus projetos, coloque a sua vida pessoal, o seu casamento, ou se você não é casada, né? Eu aprendi a orar por tudo. Coloque a vida de cada um dos seus filhos, coloque os seus sonhos, projetos pessoais, quero emagrecer, quero fazer um curso. Coloque na mesa e ore, né? E creia. E você vai, esse aqui já respondi, esse aqui já foi respondido, eu vou trocar por um novo. Outra coisa, ore por outras pessoas. Eu acho muito linda a dinâmica de Jó. Jó, quando ele orou pelos os amigos, né? Ele recebeu a cura dele. Então, é algo muito incrível. Eu sou apaixonada por isso. Orar pelos outros, né? Não orar só por si. Só por você. E orar com um coração agradecido, né, Lídia? Eu me lembro que tinha 2 moças solteiras lá na estância. Eu falei assim, você vai orar uma pela outra como se você quisesse que a outra casasse primeiro que você.
Na verdade, a gente não Sim. quer, né? E aconteceu. Foi lindo, as duas já se lindo. casaram, né? Então, assim, esse desprendimento, né, do nosso coração. Amém. Então vamos para o nosso quiz, né, gente? Bem rapidinho aqui, o nosso bate-bola, tá bom, Lídia? Então, um livro. A palavra é o que eu mais leio hoje. E uma prioridade para você? Minha família. Uma qualidade, Fidelidade. um desafio. Sair de caixinhas. Vamos abrir as caixinhas, né? Uma cor. Eu gosto desse tom pink. Uma comida. Churrasco. É Eu bom, amo. né? Um lugar. Minha casa. Eu amo a minha casa. Uma pessoa. Jesus no céu e minha família, né? Meu marido, amo meu marido. Um versículo. Isaías 55, 8 e 9 é a minha história. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e nem os meus caminhos os seus. Assim como são mais altos, né, do que o céu, essa troca de pensar os pensamentos do Senhor. Amém. Então, uma palavra final, né, para a gente encerrar aqui. Deixa aí para nós. Ore por tudo e por todos. E se você não iniciou o seu secreto, que tal pegar essa cadeira e começar um diálogo? Eu comecei assim, distante. Hoje eu sento já direto no colo do Pai. Você pode ter certeza que Ele vai estar lá te esperando. Ele ama e Ele quer ser o seu melhor amigo, o seu amigo dos seus maiores segredos. Não apenas para você contar, mas Ele também quer contar segredos para você. Amém. E como é bom ouvir a voz de Deus, né? E até isso, essa intimidade da oração, ela vai gerando esse afinamento, de você conseguir discernir o que é voz sua, o que é a voz de Deus, o que é a voz de outros, em nome de Jesus. Então, eu quero terminar orando aqui, né? Falar de oração, a gente orar. Pai, eu abençoo essa mulher Shine que está me vendo aqui agora, para que o Senhor possa mesmo invadir ali a sua casa, para que ela esteja cheia do Espírito Santo e que a vida dela de oração venha ser uma vida de intimidade com o Senhor, para que gere na sua vida e na sua família direcionamento e alinhamento com o coração do Pai. Deus abençoe você, mulher, em nome de Jesus. Muito obrigada, viu, Lídia? Obrigada a você pelo convite. Amém. Deus abençoe você.